Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conder. Eu vim aqui fazer umas questões de trigonometria para a gente relembrar aí esse conceito que é muito importante para as provas. Bom, galera, essa é a questão da UERJ, lá de 2003, muito tempo atrás. Acho que é muito importante e fala aí de algumas coisas que são bem interessantes da gente relembrar, cara. Os macetes legais aí. Bom, um barco navega na direção AB, ele vai daqui para cá, ele faz esse sentido de navegação, sim ou não? Próximo ao farol P, está aqui o farol, conforme a figura a seguir. No ponto A, o navegador verifica que a reta AP, essa reta aqui, forma um ângulo de 30 com a reta AB. Beleza. Após a embarcação percorrer 1.000 metros do ponto B, o navegador verifica que a reta BP da embarcação ao farol forma um ângulo de 60 graus. Está aqui também. Com a mesma direção AB. Seguindo sempre a direção AB, a menor distância entre a embarcação e o farol será de quanto? Galera, vamos lá, porque isso aqui é interessante. Olha aqui, eu vou apagar a embarcação. A menor distância entre a embarcação que está em movimento e o farol, cara, vai ser uma distância, uma reta que sai de P e forma ângulo de 90 com segmento AB. Ô, Conder, por que forma ângulo de 90 com segmento AB? Porque a menor distância entre um ponto, que é o farol, e a reta de deslocamento do barco, é um ângulo, uma reta perpendicular. Então, aqui esse cara que eu vou chamar de X. Essa questão, cara, ela é clássica. Eu vou pegar aqui uma cor diferente, um roxinho. Olha só. Se aqui é 60 graus, aqui tem 30 graus, sim ou não? Maneira. Se aqui é 60 graus, aqui tem 120. Por que 120? Porque é uma reta, né? Tem que somar 180, um ângulo raso, e são suplementares. Mas olha só que interessante, no triângulo ABP. No triângulo ABP, eu tenho um ângulo de 120, um ângulo de 30 e um ângulo que eu desconheço, cara. E esses três ângulos têm que somar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. 120 mais 30 mais x tem que dar 180. Fazendo bem devagar aqui, você vai ter aí que 150 mais x igual a 180, o 150 vai para o outro lado diminuindo, você vai achar que x não, né? X já é o tamanho que eu quero achar, vamos chamar de alfa ali, ó. Alfa é igual a 30. Conclusão que eu cheguei, então, que, cara, esse ângulo aqui é de 30. Isso quer dizer que o triângulo ABP tem dois ângulos iguais, cara. Isso quer dizer que ele é isósceles, esse pedaço é igual a esse. Poxa, maneiro, hein? Então, vamos pegar uma outra cor, pegar essa cor aqui, bem azul, vamos lá. O tamanho de B de pato até B de bola é igual ao tamanho B de bola até o A, vale 1000. É a mesma coisa. Agora eu vou tirar esse triângulo, que eu vou chamar de PBH. Olha só esse triângulo que eu vou tirar aqui. Puxar para cá assim, mais um pouquinho para o lado, na verdade. Senão não vai caber. Eu vou ter um triângulo assim, ó. Esse cara que mede 1000 metros, esse cara que mede 60 e esse cara X. Você sabe que esse cara mede 30. Tanto faz, galera. Você pode fazer a trigonometria que você quiser aqui. Se você usar o ângulo de 60, você quer o cateto oposto e você tem hipotenusa. A relação é do seno. Seno de 60 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Tudo bem? O seno de 60, cara, é a raiz de 3 sobre 2. É igual a x sobre 1000. Esse 1000 sobe multiplicando, você acha que x é igual a 1000 raiz de 3 sobre 2. Né? Não coube aqui. X é igual a 1000 raiz de 3 sobre 2, como eu tinha colocado ali. X é igual a 500 raiz de 3. Gabarito, letra B de bolotinha. É sério isso? Sério. Mas olha só esse triângulo aqui, como ele é importante para a gente. Esse triângulo é o triângulo 30, 60, 90.
Ele cai em todas as provas. Eu uso ele o tempo inteiro. Quando você tem um triângulo desse, é muito tranquilo de você achar esses lados. Ó. Eu vou chamar a hipotenusa de H. O lado oposto a 30 é o seno de 30 vezes H. Então, ele é H sobre 2, porque o seno de 30 é meio. E o lado oposto a 60 é o seno de 60 vezes H. Então, ele é H vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então, você tem esse triângulo aqui, fica muito fácil, porque tu olharia para cá, no desenho mesmo, tu sabia que era 1000, o lado oposto a 60 é a metade de 1000 vezes a raiz de 3. Você não tinha feito conta nenhuma. Né? Então, esse triângulo é de extrema importância para a gente. Tira o print, vamos fazer mais uma. Galera, essa da UERJ 2017. Ao coletar os dados para o estudo topográfico da margem de um lago a partir dos pontos A e B e T, um técnico determinou as medidas AT 32, TB 13 e ATB 120 graus, representados na figura abaixo. Calcule a distância em metros entre os pontos A e B definidos pelo técnico da margem desse lago. Galera, essa conta aí não dá exata não, tá? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui, ele quer saber a distância entre as duas margens A e B. Ele quer a distância daqui para cá. Maneiro, maneiro. Ele quer esse cara aqui, eu vou chamar de X. Sempre X. Então, eu tenho aqui, ó, uma medida de 32, uma medida de 13, um ângulo de 120 graus e eu quero saber o X. Se você tem um ângulo, apenas um ângulo, quer descobrir o outro lado, tem os outros dois lados, você pode aplicar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Quando você tem dois lados e um ângulo, você quer descobrir o outro lado. Como é que funciona a lei dos cossenos, cara? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É tipo Pitágoras. Só que tem o menos 2, BC cosseno θ. Bem? Então, vamos jogar aí. O A é sempre o lado oposto ao ângulo que ele dá e B e C são os lados adjacentes. Então, eu vou ter o seguinte, ó. X ao quadrado é igual a 32 ao quadrado mais 13 ao quadrado menos 2 vezes 32 vezes 13 vezes, opa, o cosseno de 120. O cosseno de 120 graus, vamos relembrar isso aí. Quando você olha para 120 graus, 120 graus está no segundo quadrante da minha circunferência trigonométrica, meu ciclo trigonométrico. Isso? Então, 120 graus está aqui. E para chegar a 180, faltam 60. Então, esse ângulo é exatamente côngruo ao de 60, né? Parecido, né? Semelhante. Vamos lá, côngruo. E aí, só que, poxa, para cima é seno e deitado é cosseno. Ele tem o mesmo seno que o 60, mas o seno também é positivo no ângulo no segundo quadrante, então o seno de 120 realmente é igual ao seno de 60, beleza? Porém, o cosseno de 120, como ele está no segundo quadrante, ele fica do lado negativo, né? O cosseno ele é mais aqui e menos aqui, ó. Então ele é menos o cosseno de 120. Saber isso de cabeça. Então, de cara, quanto que é o cosseno? Opa, cosseno de 120 não, é menos o cosseno de 60. E aí, quanto é o cosseno de 60? Dá meio. Então, esse cara dá menos meio. Tudo bem? Vamos fazer um pequeno corte nesse 2 aqui com esse 2 e resolver a conta. Cara. X ao quadrado é igual a 32 ao quadrado, que é 1024, mais 13 ao quadrado, que é 169, mais, porque menos com menos vira mais, cuidado com esse sinal, 13 vezes 32, o que dá 320 mais 96. Vai dar 416, eu acho. 320 mais 96. 6, 11, isso, 416. Então, vamos resolver essa continha. Aí que está o problema da questão, né? Que ela era discursiva. Então, x ao quadrado igual, vamos lá. 6 com 9, 15, com 4, 9. 1 com 6, 7.
Isso? 1 com 6, 7 com 2, 9, com mais um que subiu, 10, sobe 1. 4 com 1, 5, mais um, 6. E o 1 da milhar sobrando. E aí você chega nesse cara que é a raiz quadrada de 1.609. Se fosse na minha prova do colégio, estaria certo. Eu acho que também, na UERJ, também foi considerado certo isso. O lance é que o gabarito oficial da UERJ vira e fala, esse cara é próximo de 40 metros. Ele não mandou botar o número inteiro nem nada. Então, esse cara aqui já te garante o ponto completo da questão. Porque não tem raiz de 1.609, tinha que ser 1.600. Foi? Tranquilo, não é fácil. Vamos fazer mais uma? Galera, olha essa terceira questão aqui. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujos comprimentos das hastes é 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel no plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso sob um ângulo de 120 graus. A ponta C que está representada pelo ponto C e a ponta de grafite está no ponto B. Maneiro. E a cabeça do compasso está representada como A. Após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção receber o desenho com a indicação do raio da tampa. A verificação em qual intervalo este se encontra decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação. Após concluir o desenho, ela encaminha para a mesma coisa, né? Considere 1,7 como aproximação de raiz de 3. Qual o tipo de material? Cara, ele quer que você calcule esse pedaço aqui, que é o raio do círculo. E para isso ele te deu o seguinte. Esse daqui até aqui dá tanto. Daqui até aqui dá tanto. E aí, daqui para cá dá tanto. Eu quero esse cara R, é oposto ao ângulo de 120, e eu sei que os outros dois lados valem 10. Calculo R para mim. A mesma coisa que a questão anterior. Wonder, mas é a mesma coisa. Calma, que eu tenho bizu para te ensinar. De novo, você mandar a lei dos cossenos aí. Beleza? Os cossenos, você vai ter que A ao quadrado, que é o R. Dado que nem sempre a variável é o lado oposto ao ângulo, tá? Às vezes ela está aqui e você erra porque tu está no automático. Igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, não é isso? Menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes... quando eu já decorei. Cosseno de 120, que é menos o cosseno de 60. Perfeito. Menos meio. Ito. Então você tem que R ao quadrado é igual a 100 mais 100. Aí esse 2 com esse 2 corta. Menos com menos vira mais. E aí você tem outro 100. Você tem que R ao quadrado igual a 300. Ou 3 vezes 100. Isso? Tem esconder, porque na hora de tirar a raiz quadrada de 300, é mais difícil de tirar a raiz quadrada de 3 vezes 100. Raiz de 3 não existe, raiz de 100 é 10. Então, R igual a 10 raiz de 3. Só que ele falou para usar 1,7 como raiz de 3. Então, R vale 10 vezes 1,7. R vale 17. 17 está no intervalo entre 15 e 21. Eu quero o material de número 4, letra D. Onde isso é muito fácil. Calma que é mais fácil ainda. Quando você tem um triângulo, cara, isso é muito importante. Vou fazer de amarelo. Isósceles, dois lados iguais, e o ângulo entre eles de 120. E você resolve, por acaso, baixar a altura. Essa altura do triângulo isósceles, relativa à base, né, ao lado diferente, ela é bissetriz, ela divide dois ângulos de 60. Ela também é mediana e mediatriz, divide esse cara aqui ao meio. Mas presta atenção nesses dois triângulos que são congruentes, são iguais. 60, 90 aqui tem que ser quanto para 180? 30. Caramba, Conder, esse é aquele triângulo 30, 60, 90. Isso quer dizer o seguinte, vou apagar o 10 daqui, hein? E se eu chamo de LL, ou de X e X, ou de qualquer coisa, vou chamar de LL,
O lado oposto a 30 é metade da hipotenusa, então essa altura valeria L sobre 2. Não é isso que eu quero não, Pondeira, eu quero o pedação todo. Maneiro. Tá? Esse pedaço daqui é igual, esse pedaço daqui é igual a esse pedaço daqui, vale a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Se a hipotenusa é L raiz de 3 sobre 2. Então, R é L raiz de 3 sobre 2 mais L raiz de 3 sobre 2. Duas metades da mesma coisa, quando juntas dão uma inteira. Se tu soubesse disso aqui, que no triângulo isósceles de ângulo de 120, o lado oposto é ângulo de 120, vale os outros dois lados, raiz de 3. Quando chegou aqui, que ele falou que aqui era 10, 10, aqui era 120, na hora tu responderia que R era 10 raiz de 3. E se raiz de 3 é 1,7, dava 17. Essa é a diferença entre o cara que consegue uma nota boa do Enem e o cara que não consegue. E saber fazer é essencial para que... Isso aqui, ó, é essencial para que você entenda esse cara aqui. Fazer o branquinho é essencial que você entenda o amarelo. Mas você tem que fazer tanto do branquinho para o amarelo ficar óbvio e você poder fazer essa solução lá em janeiro. Tudo bem? Vamos fazer mais uma? Galera, olha essa questão 4 aqui. No esquema abaixo estão representados um quadrado ABCD e um círculo de centro P e raio R. Tangentes AB e BC, tá? O lado do quadrado menor, do quadrado mede 3R, tá? A medida θ do ângulo CAP pode ser determinada a partir da seguinte identidade trigonométrica. Ele te deu a identidade. A diferença entre tangentes, lembra? Tem gente que ama, tem gente que beija. Troca, tem gente que ama e beija. Lembra disso? Ele quer o valor da tangente de θ. Cara, vamos lá. Eu vou tirar um print aqui da figura, porque eu quero aumentar a figura, porque ela está bem pequenininha. Beleza? Aqui. Eu aumentei bem a figura para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Ele falou para mim que o lado do quadrado é 3R. O raio da circunferência é R. Você tem uma circunferência, você tem uma reta tangente, amigo. Tu não pensa, não precisa pensar, liga do ponto, do centro, até o ponto de tangência. Por que, Conder? Porque forma ângulo de 90 e vale R. Por isso. Quando você faz isso, cara, olha só que coisa interessante que você criou. Você criou um triângulo aqui, eu vou marcá-lo de azul, tá? Vou aumentar até um pouquinho, engrossar um pouquinho a reta. Esse triângulo aqui, ó, triângulo aqui, que é o seguinte, ó. Vamos lá. Olha que doideira. Você criou um triângulo, você tem esse ângulo aqui, alfa. Você tem o lado oposto a ele e o lado adjacente a ele. Tangente nada mais é do que cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente tem que lembrar disso. Tangente, vou apagar isso aqui. Tangente nada mais é do que cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu posso falar tangente de x é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. E a tangente de alfa é igual a cateto oposto, R, sobre o cateto adjacente, que é 3R mais R. É isso aqui tudo, ó. Vale 4R. Triângulo é retângulo, ângulo de 90. Olha como é interessante ligar no ponto de tangência. 4R. Você acabou de descobrir que a tangente de alfa é 1/4. Onde é? Para que você inventou um alfa se eu quero θ? Por quê, cara? Esse cara, ele te disse que é um quadrado. E aí você tinha que saber, lá de polígonos, quadriláteros, no início do ano, que quando você tem um quadrado e traça a diagonal, você tem algumas propriedades interessantes. A diagonal corta-se ao meio, as diagonais são iguais, as diagonais são bissetrizes, olha aqui, e perpendiculares. Bom, se ela é bissetriz, aqui é 90, porque é um quadrado, tem 45 dos dois lados. E se aqui é 90 e aqui é 45, esse quadrado que eu vou marcar, esse quadrado não, esse triângulo que eu vou marcar de vermelho, olha aqui, é um triângulo que é retângulo, sim, foi?
isósceles, ou seja, isso tudo aqui vale 45 graus. Ah, acabou a questão. Por quê? Porque eu quero a tangente de θ, eu não quero nem θ, eu quero a tangente de θ. Então, olha só que coisa interessante eu vou ter aqui. Θ, ó, 45 menos θ, melhor. Ou posso, vamos fazer 45 menos θ. 45 menos alfa, melhor. 45 menos alfa é igual a θ, porque eu quero achar θ. Então, a tangente de θ é igual a tangente de 45 menos alfa. Só que isso aqui, essa diferença, a identidade que ele te deu, você não precisava saber. Essa questão se tornou fácil porque... fácil não, desculpa, média, porque ele te deu a identidade. Então tinha toda a geometria plana antes para você jogar na identidade. Então você tem que... Tangente de alfa menos beta seria tangente do primeiro, tangente de A, menos tangente de B. Aí você bota 1. Troca o sinal, menos vira mais. Tangente de A vezes tangente de B. Tem gente que ama, tem gente que beija. Troca, tem gente que ama e beija. Só que tangente de 45 é 1. Tangente de alfa é 1/4. Aqui é 1, aqui é 1/4. E aí você tem o seguinte. Olha que interessante. 1 menos 1/4 sobre 1 mais 1/4. Fazendo essa conta aqui, já vou me tirar aqui da frente para não atrapalhar a visão de vocês. Olha que interessante. Vou vir para cá, maneiro. Em cima fica 4 vezes 1, 4 menos 1, 3, 3/4. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5/4. Eis que você pega e corta o 4 com 4, você acha 3/5. Olha que solução linda. 3/5, e na verdade é a tangente de θ, não é isso? Se a tangente de θ é 3/5, quanto é 3/5? É 0,6. Gabarito letra B. Poxa, Conder, que maneira a questão, hein? Essa questão é sensacional. Beleza? Vamos fazer mais uma? Galera, essa é provavelmente a questão mais difícil do Enem de trigonometria. Olha só que doideira. Considere um ponto P e uma circunferência de raio R no plano cartesiano. Ou seja, aqui é a projeção ortogonal. Vou só baixar a reta fazendo um ângulo de 90 aqui, ó. Tá? Fecha o ponto Q. Sobre o eixo X, como mostra a figura. E supõe que P percorra um sentido anti-horário. Olha, o ponto P, esse cara, ele vai descer aqui assim, ó, até um determinado lugar. Tudo bem? E aí, no sentido da distância D menor que R sobre a circunferência. Sentido D aqui. Maneiro. Então, o ponto Q percorrerá no eixo X uma distância dada por quanto? Galera, vamos lá. Eu vou aumentar um pouquinho aqui esse desenho para a gente poder ter uma noção melhor do que está acontecendo, uma noção melhor do que eu realmente vou fazer. Você tem aqui uma circunferência, maneiro, você tem o centro da circunferência aqui, suave, e aí você tem aqui um plano coordenado aqui, aleatório. Aí você tem o ponto P, que está bem aqui assim, e que ele tem uma projeção ortogonal, um chão ali, ponto Q. Maneiro. Esse raio aqui é R. O que acontece? Esse ponto P, ele se desloca, esse ponto P, ele se desloca em cima da circunferência até um determinado lugar. Esse lugarzinho, essa distância chama D. Olha que maneiro. Essa distância chama D. Oi? A vermelha chama D. E essa sombra dele se desloca da mesma forma, mas não desloca D, desloca um outro cara, porque a sombra se desloca em linha reta. Vamos chamar de Q'. Eu quero saber essa distância X. E aí, olha as respostas. Tudo em função de D e R. Vamos lá. Primeira coisa, se tem uma reta aqui, você prolonga essa reta para cá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Por quê, Conder? Porque quando a gente faz isso, você cria aqui, ó, olha que maneiro,
um triangulinho. E aqui é tudo 90, 90, 90, 90. Então, os lados opostos são iguais, que é um retângulo, né? Se esse pedaço aqui que eu quero descobrir é x, esse pedaço aqui de cima é x também. Olha a doideira, cara. Se a distância do P até o O é R, e esse carinha aí que eu descobri é x, esse pedacinho daqui é R menos x. É o que você consegue fazer. Vamos chamar aqui de θ. Olha que doideira. Eu tenho esse triangulinho vermelho, vou até trocar de cor, eu tenho esse triângulozinho amarelo, eu sei que ele é 90, eu não tenho a menor ideia de quanto vale θ, bem? Menor ideia de quanto vale θ. Mas eu sei que o cateto adjacente a ele é R menos x e que a hipotenusa é R. Então eu posso fazer a seguinte conta. O cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como eu quero descobrir o x, eu vou isolar o x. Jogo R para lá multiplicando, R cosseno θ é igual a R menos x. Pega esse menos x, joga para o outro lado, ele vira mais x. Pega esse R vezes cosseno, joga para o outro lado, ele vira menos R vezes cosseno. Então, x, se você botar o R em evidência, vira 1 menos cosseno θ. Conder, com isso eu já consigo acertar. É esse cara aqui. Tudo bem. Mas vamos achar o θ. O θ eu inventei, podia ser alfa, né? Vamos pensar aqui um pouquinho? Uma volta tem 360 graus. Isso? Beleza? Vamos pensar aqui. Não, melhor. Uma volta tem 2πr. Em radianos, isso corresponde a 360 graus. Em radianos seria 2π. Então, relaxa, eu estou fazendo uma regra de 3 entre medida e ângulo em radianos, para cortar o 2π. Então, eu quero saber quanto vale esse tamanho D, dado que esse ângulo é θ, que eu inventei. Cara, de cara tu mata 2π com 2π, vira 1. E você multiplica cruzado. Rθ é igual a D. Θ é igual a D sobre R. Aí você vai pegar este carinha e vai substituir aqui. Aí você vai ter o x igual a R vezes 1 menos cosseno de D sobre R. Gabarito, letra B de bola. Qual é a chance de eu fazer uma questão dessa no Enem? Zero, pula, vai embora, cara. Não faz ela. Legal a gente fazer aqui para aprender conteúdo e tudo mais, mas uma questão que você perderia no mínimo 15 minutos para resolver. Bom, galera, a gente vai ficar por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, beleza? É para cá? É para lá. Se inscrever no canal, tranquilo? E compartilhar com os amigos. Grande beijo.